A grande tribulação, tão misteriosa quanto assustadora, paira como uma sombra sobre o destino da humanidade. Nas páginas sagradas da Bíblia, esse período é descrito como um tempo de aflição sem precedentes, onde a fé será testada como nunca antes. Imagine estar diante de um abismo, sem saber o que está por vir, apenas sentindo o peso do desconhecido. É exatamente isso que a grande tribulação representa para os crentes. Uma prova de fogo que separará os fiéis dos que apenas seguem a maré. E não se engane, compreender o significado deste período profético é mais do que uma simples curiosidade. É uma necessidade urgente para todos que buscam a verdade nas histórias bíblicas. Quando falamos da grande tribulação, falamos de mais do que um evento futuro. Falamos de um alerta, de uma preparação. A Bíblia, rica em histórias e ensinamentos, nos oferece uma janela para o que está por vir, e ignorar esses sinais seria tolice. Este vídeo não apenas explora os detalhes desse período profético, mas também destaca a relevância de compreendê-lo nos dias de hoje. Afinal, viver ignorante ao que está por vir é como navegar sem rumo em um mar de tempestades. Neste espaço, prometemos mais do que simples informações. Prometemos revelações. Revelações que se conectam diretamente ao futuro da humanidade. Revelações que podem mudar a forma como você vê o mundo ao seu redor. À medida que avançamos, cada detalhe, cada versículo da Bíblia será como uma peça de um quebra-cabeça que, quando completo, revelará uma imagem clara do que nos espera. Não se trata apenas de histórias bíblicas, trata-se de um guia para o que está por vir. E assim, abrimos a porta para um entendimento mais profundo, onde a grande tribulação deixa de ser apenas uma ideia distante e se torna uma realidade palpável, prestes a se desenrolar. Agora, imagine como seria saber que o relógio já começou a contar. Esse é o próximo passo na nossa jornada, onde mergulharemos nas profecias de Daniel e entenderemos o início da contagem regressiva. Há muitos séculos, um homem de fé e visões profundas recebeu uma revelação que mudaria para sempre a forma como vemos o futuro. Daniel, o profeta, foi agraciado com a compreensão dos mistérios de Deus, incluindo as 70 semanas que marcam a história da humanidade. Essas semanas não são simples contagens de tempo, mas etapas cuidadosamente traçadas, que culminam no período da grande tribulação. Desde o momento em que Daniel compartilhou essa visão, o mundo entrou em uma contagem regressiva silenciosa, uma espera inquietante pelo que está por vir. As histórias bíblicas não poderiam ser mais claras. Estamos caminhando para um ponto crucial na história da Bíblia. E entender essas semanas é fundamental para aqueles que buscam decifrar o que nos aguarda. Israel, uma nação tão antiga quanto as próprias Escrituras, desempenha um papel central nesta profecia. É como se o destino de toda a humanidade estivesse entrelaçado com o destino deste pequeno, mas significativo, pedaço de terra. Quando Daniel falou das 70 semanas, ele não apenas previu o futuro de Israel, mas também colocou essa nação como o relógio profético do mundo. O que acontece com Israel não é apenas um evento isolado, é um reflexo das grandes mudanças que estão por vir. A história da Bíblia nos ensina que tudo tem um propósito, e a posição de Israel no cenário global é uma chave que destrava muitos dos mistérios proféticos. Mas o que muitos não sabem é que existe uma interrupção divina que separa a última semana das demais. Essa interrupção é como uma pausa estratégica no meio de uma sinfonia, onde o silêncio precede a tempestade. A última semana, que corresponde à grande tribulação, é onde a história da humanidade será escrita com fogo e sofrimento. É um período que muitos temem, mas que foi claramente delineado nas Escrituras. Para aqueles que acreditam nos ensinamentos bíblicos, essa última semana é o ponto de virada, onde as profecias finalmente se cumprem e o destino da humanidade é selado. E é exatamente nesse ponto que nossa jornada continua, rumo ao mistério do arrebatamento. Um evento tão surpreendente que tem deixado teólogos e estudiosos perplexos por gerações. Imagine, por um momento,
O mundo mudando em um piscar de olhos. Pessoas desaparecendo sem aviso, deixando para trás um vazio inexplicável. Esse é o cenário descrito na Bíblia quando fala do arrebatamento, um dos eventos mais enigmáticos e debatidos entre os estudiosos das histórias bíblicas. O arrebatamento é como um mistério que se revela de maneira súbita, dividindo o curso da história da humanidade em antes e depois. Aqueles que serão levados, os eleitos, encontram-se com Deus, enquanto o restante do mundo fica para enfrentar as consequências desse desaparecimento inexplicável. É como se a Terra fosse subitamente despida de sua camada de proteção espiritual, deixando todos expostos ao que está por vir. As diferentes interpretações teológicas sobre o arrebatamento só adicionam mais camadas de mistério a esse evento. Alguns acreditam que ele ocorrerá antes da grande tribulação, poupando os escolhidos dos horrores que estão por vir. Outros defendem que ele acontecerá no meio ou até mesmo depois desse período. Independentemente da perspectiva teológica, o arrebatamento é um ponto de inflexão na narrativa bíblica, um momento em que o destino da humanidade é decidido de forma irrevogável. As discussões em torno desse evento são tantas que até mesmo as mais minuciosas interpretações parecem insuficientes para abarcar todo o seu significado. O impacto global desse evento será devastador. Imagine o caos que se seguiria a um desaparecimento em massa. Famílias separadas, sociedades em colapso, governos em pânico. A Bíblia nos dá pistas do que poderá acontecer. Aqueles que ficarem para trás enfrentarão um mundo que perdeu sua bússola moral, onde o desespero e a confusão reinarão. Não é apenas uma questão de fé, é uma questão de sobrevivência, onde o conhecimento dos ensinamentos bíblicos pode ser a diferença entre a esperança e o desespero. Em meio ao caos e à desolação que seguirão ao arrebatamento, surge uma figura enigmática, carismática e aparentemente salvadora: o Anticristo. Nas páginas da Bíblia, ele é descrito como um líder astuto, capaz de enganar até mesmo os mais sábios com suas palavras sedutoras e promessas de redenção. Ele é o lobo em pele de cordeiro, pronto para conduzir a humanidade por um caminho de destruição disfarçado de esperança. Suas características são tão sutis que, sem o discernimento dos ensinamentos bíblicos, muitos serão facilmente enganados por sua aura de benevolência. O surgimento desse líder global não será por acaso. Em tempos de desespero, as massas clamam por direção, e ele oferecerá exatamente isso. Com uma habilidade política ímpar e uma oratória envolvente, o Anticristo unirá nações, derrubará barreiras culturais e instaurará uma falsa sensação de unidade. Sua influência se espalhará como fogo em palha seca, e antes que se perceba, ele terá o controle das rédeas do mundo. É como se ele fosse a resposta às orações de muitos, mas, na verdade, é o cumprimento das profecias sombrias contidas na história da Bíblia. A promessa de uma paz duradoura será sua principal arma. Ele apresentará soluções para conflitos ancestrais, estabelecerá acordos que parecerão impossíveis e trará uma estabilidade ilusória. Porém, essa falsa paz será apenas uma cortina de fumaça para seus verdadeiros intentos. A Bíblia alerta sobre esses tempos, mostrando que quando todos clamarem paz e segurança, a destruição virá repentinamente. Os ensinamentos bíblicos servem como um farol em meio a essa escuridão, guiando aqueles que buscam a verdade. E enquanto o mundo se encanta com esse líder, os selos começam a ser abertos, revelando os verdadeiros juízos que estão por vir. Os eventos se intensificam, e a abertura do livro do destino traz consigo os primeiros sinais do fim. Os 4 cavaleiros do Apocalipse estão prestes a cavalgar, e a humanidade estará diante de desafios inimagináveis. Na quietude celestial, apenas um ser é digno de abrir o livro do destino e desvelar os mistérios que nele residem. O Cordeiro, como descrito nas visões do apóstolo João, começa a romper os selos, cada um liberando uma nova fase de juízo sobre a terra. A cena é de uma solenidade esmagadora, onde cada selo quebrado ecoa nos céus e na terra, sinalizando o início do fim.
As histórias bíblicas nos levam a este momento crucial, onde a história da Bíblia se desenrola em sua forma mais pura e intensa. Cada selo é uma peça que se encaixa no grande quebra-cabeça profético, preparando o mundo para o inevitável. Os primeiros 4 selos liberam os 4 cavaleiros do Apocalipse, figuras emblemáticas que trazem consigo destruição, fome, guerra e morte. A humanidade, já fragilizada pelo caos anterior, agora enfrenta uma onda de calamidades que parecem saídas de um pesadelo. O cavalo branco, símbolo de conquista, é seguido pelo cavalo vermelho, que espalha a guerra. O cavalo preto traz a fome, enquanto o cavalo amarelo, a morte, ceifa as vidas com uma implacabilidade assustadora. Esses cavaleiros são mais do que símbolos. São forças incontroláveis que moldarão o destino da humanidade. Mas os selos não se encerram com os cavaleiros. Ao abrir o 5º selo, João ouve o clamor dos mártires, aqueles que deram suas vidas em nome da fé. Seus gritos de justiça sobem até o trono de Deus, clamando por vingança. Eles são uma lembrança dolorosa de que a fé sempre tem um preço e de que a história da Bíblia está cheia de exemplos de sacrifícios em nome da verdade. O 6º selo, por sua vez, desencadeia uma série de catástrofes naturais, onde o sol se torna negro como pano de saco. A lua se transforma em sangue e as estrelas caem do céu como figos sacudidos por um vento forte. A terra treme. As montanhas e ilhas são movidas de seus lugares e a humanidade, aterrorizada, busca refúgio onde não há segurança. À medida que o 7º selo é aberto, o silêncio invade os céus, um prelúdio para as trombetas que virão a seguir. Os anjos se preparam para tocar, e cada toque trará um novo juízo sobre a terra. O tormento ainda está por vir, e a guerra espiritual entre o bem e o mal alcançará seu clímax. O silêncio celestial é quebrado pelo som das trombetas, cada nota ecoando como um decreto divino sobre a terra. 7 anjos, designados para este momento, elevam suas trombetas e, uma a uma, liberam juízos que deixarão a humanidade em desespero. Cada toque é uma nova catástrofe, uma nova manifestação da ira divina. A primeira trombeta traz fogo misturado com sangue, que consome a vegetação. A segunda, uma grande montanha em chamas, é lançada ao mar, transformando-o em sangue e destruindo a vida marinha. A terceira trombeta, conhecida como absinto, envenena as águas, e a quarta escurece o sol, a lua e as estrelas, mergulhando o mundo em trevas. Cada uma dessas trombetas é um lembrete de que os ensinamentos bíblicos se cumprem, e a história da Bíblia se desenrola diante de nossos olhos. A 5ª trombeta marca o início de uma guerra espiritual sem precedentes. Do abismo surge uma fumaça que escurece o céu, e dela emergem seres demoníacos que atormentam aqueles que não possuem o selo de Deus em suas frontes. É uma visão aterradora, onde a dor e o sofrimento são tão intensos que muitos desejarão a morte, mas esta fugirá deles. Este é o começo de um tormento que desafia a compreensão humana, onde as forças do mal parecem ganhar terreno, mas tudo faz parte de um plano maior, cuidadosamente orquestrado nas páginas da Bíblia. Com a 6ª trombeta, a guerra atinge um novo patamar. 4 anjos, que estavam presos junto ao grande rio Eufrates, são liberados para matar 1/3 da humanidade. O mundo, já mergulhado em caos, agora se vê diante de uma devastação que atinge proporções épicas. Um exército de 200 milhões de cavaleiros, com cabeças de leão e caudas de serpente, avança, espalhando morte e destruição por onde passa. Este é um tempo de terror inimaginável, onde a batalha entre o bem e o mal é travada tanto nos céus quanto na terra. Mas, mesmo diante de tamanha devastação, muitos continuam a resistir a Deus, endurecendo seus corações. E é nesse contexto que a 7ª trombeta soará, anunciando o fim do mistério de Deus e o início do último e mais terrível conjunto de juízos. As 7 taças da ira de Deus, onde o caos atingirá seu ápice
e a humanidade será confrontada com a plenitude da justiça divina. No auge do caos e da destruição, surge uma figura de poder incomparável, a besta. Descrita nas páginas da Bíblia como um ser com 10 chifres e 7 cabeças, ela é a personificação do mal, o governante supremo que traz consigo a decepção e a ruína. A besta não age sozinha. Ela é acompanhada pelo falso profeta, um líder religioso que, com sinais e maravilhas, engana as nações. Esses dois personagens, unidos, conduzem o mundo por um caminho de perdição, onde a verdade é distorcida e as mentiras são aceitas como realidade. A história da Bíblia nos alerta sobre esse tempo, mostrando que a aparência de piedade pode esconder as intenções mais sombrias. O falso profeta, com seu carisma e habilidade de realizar milagres, convencerá muitos de que a besta é digna de adoração. Ele criará uma imagem da besta e ordenará que todos a venerem, transformando o culto em um teste de lealdade. Aqueles que se recusarem a adorar a besta serão perseguidos e mortos. Este é o ponto em que a fé dos crentes será provada ao extremo. Os ensinamentos bíblicos nos mostram que este é um tempo de escolha, onde a fidelidade a Deus poderá custar a própria vida. É um período de grande tribulação, onde a linha entre o bem e o mal será claramente traçada. A marca da besta será imposta como um sinal de lealdade. Sem essa marca, ninguém poderá comprar ou vender, forçando as pessoas a tomar uma decisão: aceitar a marca e sobreviver temporariamente, ou rejeitá-la e enfrentar a morte. A marca, seja ela um número ou um símbolo, será um selo de condenação eterna para aqueles que a receberem. É um lembrete brutal de que as escolhas feitas durante a grande tribulação terão consequências que se estendem para além da vida terrena. A Bíblia nos adverte sobre o perigo de se deixar enganar por promessas de segurança e prosperidade oferecidas pela besta e pelo falso profeta. Enquanto o mundo se rende à besta, os céus se preparam para o último ato de juízo, as 7 taças da ira de Deus. Estes juízos finais serão a culminação da justiça divina, derramando-se sobre a terra com uma intensidade nunca antes vista. O caos e a destruição, que já são quase insuportáveis, alcançarão um nível inimaginável, marcando o início do fim. As 7 taças da ira de Deus representam o auge do julgamento divino, uma série de juízos que completam o ciclo de destruição iniciado com os selos e trombetas. Quando a primeira taça é derramada, úlceras dolorosas surgem sobre aqueles que têm a marca da besta, um castigo físico que não pode ser aliviado. A segunda taça transforma os mares em sangue, e toda a vida marinha é extinta, enquanto a terceira contamina os rios e fontes de água doce, deixando a humanidade sem sustento. Essas primeiras taças são uma resposta direta às escolhas feitas pelos que seguiram a besta, um reflexo de suas ações manifestado na forma de sofrimento. As histórias bíblicas tornam-se palpáveis, uma realidade que não pode mais ser ignorada. A quarta taça intensifica o calor do sol, queimando a pele das pessoas com um fogo ardente. Em vez de se arrependerem, muitos amaldiçoam o nome de Deus, endurecendo ainda mais seus corações contra a verdade. A quinta taça traz trevas sobre o trono da besta, mergulhando seu reino em uma escuridão tão profunda que a dor e a angústia se tornam tangíveis. A humanidade, já debilitada pelas pragas anteriores, agora enfrenta uma escuridão espiritual e física que parece não ter fim. Os ensinamentos bíblicos sobre a justiça de Deus se manifestam de forma inquestionável, enquanto o mundo testemunha o poder absoluto do Criador. Quando a sexta taça é derramada, o rio Eufrates seca, preparando o caminho para os reis do Oriente e permitindo que as nações se reúnam para a batalha final. Espíritos impuros, semelhantes a rãs, saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta, realizando sinais e enganos para reunir os exércitos do mundo em um lugar chamado Armagedon. Este é o prelúdio da batalha final, onde a humanidade, cegada pela arrogância e pela rebeldia,
marcha para seu confronto inevitável com o destino. A história da Bíblia se aproxima de seu clímax, onde a grande tribulação alcança seu ponto mais crítico. Com a sétima taça, a ira de Deus atinge seu ápice. Relâmpagos, trovões e um terremoto de magnitude sem precedentes sacodem a terra, dividindo as cidades das nações. E cada ilha e montanha são removidas de seus lugares. Uma chuva de pedras enormes, pesando cerca de 40 quilos cada uma, cai do céu, esmagando tudo em seu caminho. Mesmo diante desse cenário de destruição total, muitos continuam a blasfemar contra Deus, recusando-se a se arrepender. A resistência da humanidade, mesmo no auge do caos, é um testemunho da profundidade da corrupção espiritual que a grande tribulação revelou. E assim, com o derramamento da sétima taça, o palco está montado para o confronto final, a Batalha do Armagedon. No horizonte sombrio do fim dos tempos, as nações se levantam uma contra a outra, atraídas pelo chamado irresistível para a batalha final, o Armagedon. Este nome, carregado de significado e terror, ecoa através dos séculos como o palco onde o destino do mundo será decidido. As histórias bíblicas nos conduzem a este momento, onde os reis da terra, iludidos pelo poder do anticristo e do falso profeta, reúnem seus exércitos para um confronto que transcende o físico. Não é apenas uma batalha de nações, mas um embate cósmico entre as forças do bem e do mal, entre Deus e aqueles que ousaram desafiar sua autoridade. À medida que as tropas se alinham, o céu se rasga e o Messias, montado em um cavalo branco, desce com poder e glória. Sua presença é uma visão de esperança para os justos e de terror para os ímpios. Ele não vem como o Cordeiro, mas como o Rei dos Reis, o Juiz Supremo. A espada que sai de sua boca é a palavra de Deus, e com ela, ele trará a justiça que há tanto tempo foi adiada. A Bíblia descreve este momento com uma clareza brutal. Os exércitos dos reis da terra serão esmagados, e os pássaros dos céus serão chamados para devorar a carne dos poderosos que caíram. É o fim do anticristo e do falso profeta, que serão lançados vivos no lago de fogo, selando assim seu destino eterno. A vitória de Cristo no Armagedon não é apenas militar. É o triunfo do reino de Deus sobre todas as forças do mal que tentaram usurpar seu trono. As nações que marcharam contra ele verão suas ambições destruídas, e o mundo, que estava à beira da aniquilação, começará a ser restaurado sob o governo do verdadeiro rei. A história da Bíblia culmina neste momento, onde o que estava quebrado começa a ser curado, e onde as promessas feitas há milênios começam a se cumprir de forma tangível. O Armagedon é mais do que uma batalha. É o ponto de inflexão que marca o início de uma nova era. E assim, com o fim da batalha, surge a promessa de um novo começo. O milênio, um reinado de 1000 anos de paz e justiça, se estenderá sobre a terra. Mas antes que essa era de glória se inicie, haverá um julgamento final, onde todos os seres humanos, grandes e pequenos, se apresentarão diante do grande trono branco para responder por suas vidas. A nova criação está à espera, um novo céu e uma nova terra, onde a dor e o sofrimento não terão mais lugar. Tem interesse em aprender a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse, de forma extremamente fácil e prática? Confira o primeiro link fixado nos comentários para mais informações. Para ajudar no crescimento do nosso canal, veja no primeiro link fixado nos comentários um crucifixo muito bonito e barato, e para quem gosta, uma Bíblia de capa dura que usamos nas nossas leituras para o conteúdo do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.